Que cena horrorosa! Você foi dar uma olhada nas suas plantas hoje e elas estavam horríveis. Dá um pouco de desespero quando a gente olha isso, não dá, Caio? Por que sempre a minha planta fica doente? Essa é uma boa pergunta. E eu quero te mostrar rapidamente passos que você pode dar para sua planta não ficar tão doente assim. Olha em mim aqui, ó, que eu vou te explicar. Eu acho que é muito fácil para você poder identificar o que é uma planta saudável e uma planta doente. Mas toma cuidado. Às vezes você acha que saudável é aquela planta que não tem mancha, marca, não tem nada. Isso é uma planta de plástico. Planta saudável é aquela que tem todas as estruturas, que está funcionando tudo normalmente, que ela consiga cumprir o ciclo dela. Então ela pode ter uma manchinha, ela pode ter um rasguinho, uma coisa ali, uma coisa aqui, mas ela continua sendo uma planta saudável. Mas por que as plantas ficam doentes? A gente pode usar o triângulo das doenças, ou triângulo epidemiológico. É um triângulo que os especialistas em doenças usam. Para uma doença chegar num organismo vivo, ela vai precisar de 3 coisas. A doença em si, alguém que carrega essa doença e o ambiente propício para essa doença acontecer. Você pode pensar em qualquer outra doença, até mesmo aquelas doenças que atrapalham a gente como ser humano. Se não existir alguém que transmita essa doença, se não existir a doença e se não existir o ambiente propício para essa doença começar e concluir o seu ciclo, ela não vai acontecer. Então, uma planta fica doente apenas se esses 3 pontinhos do triângulo estão funcionando. O que a gente faz então na agroecologia é fazer com que o ambiente não seja propício para essa doença acontecer. Na verdade, que o ambiente seja o oposto. Que o ambiente seja para a planta saudável e para que essa doença ou qualquer outra coisa que acarrete ela deixe de existir ou fuja. Citando a minha mestra Ana Primavesi, não há doença vegetal sem prévia e determinada deficiência mineral. Para mim, isso é música nos ouvidos. Isso significa que, se sua plantinha tiver todos os nutrientes que ela precisa para concluir os ciclos dela, a doença não se instala. Dito de maneira simples, uma planta só fica doente se falta algum nutriente para ela. Você está entendendo aqui então por que a gente fala tanto de adubação nas plantas? Eu já posso dar uma dica para você? Tá gostando até aqui? Dá um curtir aqui embaixo, por favor. Você me ajuda a fazer mais vídeos e a ajudar a estudar mais e passar mais informações para você que você merece. Se a sua planta tiver com deficiência de algum nutriente, algum bichinho carregando alguma doença chega nela e injeta material genético nela, pimba, você tem uma planta doente. O que a gente faz então é fazer com que o ambiente não seja favorável para a doença, mas seja favorável para a planta. Ela mesma tem que se defender. Então você só tem que ter um ambiente propício para a planta ficar saudável e para a doença ir embora. Tretas especializadas, ou seja, se ela tiver aquele ambiente propício, ela vai acontecer. É só você mudar o ambiente. 5 tretas básicas que eu mais escuto as pessoas desesperadas no mundo das plantas. Fungo. Fungo acontece por deficiência nutricional e porque algum agente levou o fungo para aquela planta que não estava forte para resistir. Fungos odeiam mudanças de pH. Se você mudar o pH da superfície da planta, você acaba com fungo. Logo no início, você pode fazer um chá de cavalinha ou colocar outros nutrientes que vai fazer uma variação tão grande ali com a mudança de pH que você acaba com fungo. As temidas cochonilhas. Cochonilha vai aparecer quando o vento levou aquela cochonilha para sua planta e a sua planta não está com cálcio. Ela está com deficiência de cálcio. Cochonilha vai tentar morder, vai conseguir. Se ela não conseguir, ou ela vai partir para outra, ou ela vai morrer de fome. Ácaros. Ácaros são temidos. São aquelas mini aranhazinhas que fazem teia nas suas plantas. As pessoas têm pavor do ácaro. Alta deficiência de enxofre. Se você tacar enxofre nas suas plantas, principalmente se for uma adubação foliar, você mata o ácaro e faz ele sumir. Pulgão, outro problema. Pulgões aparecem por causa do excesso de nitrogênio.
Se você só aduba com esterco de aves ou aquele NPK gigantesco 1010, aquele nitrogênio nas alturas, é claro que pulgão vai aparecer. Pulgão está programado para aparecer nessas ocasiões. Para de brigar com a natureza. Entenda como a natureza funciona. Crie o ambiente favorável para sua planta e não para praga. Lagarta. Se você está com problema de lagarta, problema também com falta de cálcio. Atraia bichinhos que comam, por exemplo, lagarta. Você já pensou, por exemplo, em atrair passarinhos para sua horta ou para o local onde as suas plantas ficam? Lembra? Passarinho come lagarta. Lembra lá do Vida de Inseto, o medo que o Chucrute tinha do passarinho? Oh, meu Deus, é um passarinho! Então, faça isso, atraia mais passarinhos para suas plantas. Lagartas ou vão sumir ou vão fugir. Vou te passar agora os 5 passos para sua planta parar de ficar doente. Como a gente falou até agora, faça adubação. Dê todos os nutrientes que a sua planta precisa. Dê uma adubação de qualidade e variada. Todo mês dê uma adubação variada para suas plantas. Segundo, veja se não está faltando água. Ou veja se não é excesso de água. Às vezes eu percebo que algumas plantas, elas estão até esturricadas, faltando água. O ciclo dela não vai se completar, não vai ter nutriente para ela e ela vai ficar doente. Terceiro, veja se não está faltando oxigenação nas raízes da sua planta. Um solo muito compactado, que parece um tijolo, excesso de água em suculentas e cactos, fazem a sua planta não ter respiração nas raízes. Isso é péssimo. Isso atrai doenças. Cuidado. Luz correta. Luz não é um ambiente claro, bonito. É luz do sol atingindo a planta. Mesmo plantas que são chamadas plantas de sombra precisam de um pouquinho de sol todo dia batendo nelas. Temperatura do solo, 5º ponto. Se o solo ficar muito aquecido, o que vai acontecer é que toda a vida do solo, ou ela pode morrer, ou não vai continuar o seu ciclo. É por isso que a gente sempre fala em ter cobertura no solo. Colha matérias que um dia foram vivas, como casca de pinos, a para de grama e coisas semelhantes, que é bem melhor. No caso das suculentas e dos cactos, use pedras. Espero que você tenha entendido nesse vídeo rápido por que as suas plantas ficam tão doentes. Talvez você pode consertar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, ou consertar tudo. O importante é que a sua planta receba adubação, esteja no local correto, siga direitinho tudo que eu falei nesse vídeo e me conta aqui depois se não vai deixar suas plantas bem mais saudáveis. Já vou aproveitando e te convidar para fazer parte da nossa turma Mestre das Suculentas. O link está aqui embaixo. Nós vamos ter 2 aulas gratuitas nos dias 5 e 6 de agosto. Se inscreva aqui embaixo, por favor. Comenta aqui embaixo qual que é o próximo vídeo que você quer assistir. Um beijo e até a próxima aqui no Meu Mundo Plantae.